Olá, na aula de hoje a gente vai estudar os elementos da comunicação. A comunicação ela está associada à linguagem e à interação, de forma que representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. A palavra comunicação ela deriva do latim communicare, que significa partilhar de algo, tornar comum, sendo, portanto, um elemento essencial da interação humana. Os elementos que compõem a comunicação são o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal de comunicação, o contexto e possíveis ruídos na comunicação. O emissor, ele também é chamado de locutor ou falante. O emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma pessoa, dentre outros. Ou seja, emissor é a pessoa que fala. O receptor, ele é denominado de interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor, ou seja, o receptor é quem ouve, quem escuta. O código ele representa um conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Por exemplo, podem ser gestos, figuras, a fala, a escrita. Neste caso aqui, o código está sendo representado pelo telefone de linha, de fio, de brinquedo aqui, nesse exemplo. A mensagem ela é o objeto utilizado na comunicação de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitida pelo locutor. A mensagem é um elemento muito importante da comunicação. O canal de comunicação corresponde ao local, ou seja, ao meio onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, a mensagem ela pode ser transmitida pelo jornal, um livro, uma revista, a televisão, um telefone, a voz, entre outros elementos, né? Entre outros exemplos. Também faz parte dos elementos da comunicação o contexto. O que é o contexto? O contexto pode ser chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Toda vez que você vai se comunicar com alguém, quando você vai dar uma mensagem, você precisa de um contexto para aquela mensagem. Por exemplo, se eu vou falar sobre algo com alguém que torce para algum time, o contexto da minha conversa vai ser relacionado ao time, vai ser relacionado ao futebol. Então é necessário que a conversa, que a fala, ela possua um contexto. E quando existem alguns elementos que também fazem parte da comunicação que atrapalham na comunicação, que são chamados de ruídos ou ruídos na comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor, pode ser também barulho do local, uma voz baixa, entre outros. Ou seja, os ruídos na comunicação são os elementos que atrapalham no entendimento da mensagem. Fique atento, a comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor ele atinge o entendimento da mensagem transmitida, ok? Até mais!